Não há, em pleno ano de 2019, motivo para não defender a desestatização dos Correios. Basta ver o caso do Postales, que é muito claro. Investimentos do Postales em títulos da Venezuela, um verdadeiro crime que foi cometido contra os funcionários dos Correios. Botou dinheiro fora, mas em títulos da Venezuela, o pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, da oposição, do pessoal, inclusive os próprios sindicalistas, creio eu, não investem. Mas o Postales investiu. Bom dia, senhor ministro Marcos Pontes. Satisfação tê-lo e também ao senhor presidente da ECT, Floriano Peixoto, aqui nessa audiência pública sobre... Eu gostaria de deixar até bastante claro que foi esse motivo que eu vim para participar sobre a eventual privatização dos Correios. Quero dizer que, assim como o deputado Kim Kataguiri também já disse, causa um pouco de frustração saber que, passado um semestre inteiro, ainda não há, pelo menos pelas falas que foram feitas aqui pelos representantes do governo, uma estratégia clara para a privatização dos Correios. Talvez a estratégia seja justamente dizer que não há estratégia, o que, neste caso, pelo menos me deixaria, se soubesse que esta é a verdade, um pouco mais tranquilo. De qualquer maneira, senhora presidente e demais colegas deputados, não há, em pleno ano de 2019, motivo para não defender a desestatização dos Correios. Os dados apresentados aqui já foram muito claros. E os fatos que nós acompanhamos ao longo da história recente do Brasil deixam tudo ainda mais transparente e cristalino. Uma empresa monopolística como os Correios estrangula qualquer possibilidade de concorrência para justamente reduzir para o consumidor os preços e melhorar a qualidade dos serviços que hoje são prestados pelos funcionários dos Correios. E quero fazer aqui a mesma ressalva do deputado Kim Kataguiri, de que os funcionários dos Correios são, em grande parte, aliás, vítimas deste sistema público de prestação de serviços. Por quê? Basta ver o caso do Postales, que é muito claro. Investimentos do Postales em empresas do Grupo X. Aliás, a Ike Batista hoje à tarde vai estar aqui depondo na CPI do BNDES. Talvez ele possa falar um pouco mais sobre os investimentos do Postales nas empresas X. Ou em títulos da Venezuela. Um verdadeiro crime que foi cometido contra os funcionários dos Correios. Crime esse, aliás, que não cometem sequer os deputados da atual oposição, porque não investem os seus dinheiros em títulos da Venezuela. Deixam, aliás, em bancos aqui no Brasil para render aqueles juros contra os quais eles se dizem tão contrários. Mas em títulos da Venezuela, o pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, da oposição, do pessoal, inclusive os próprios sindicalistas, creio eu, não investem. Mas o Postales investiu. Botou dinheiro fora de funcionários dos Correios que durante toda uma vida contribuíram para o fundo. Aliás, é importante lembrar que aquele argumento de que não seriam entregues correspondências em cidades onde o Correio hoje é deficitário é completamente irrazoável. Produtos dos mais básicos chegam às populações que moram nos mais longínquos recantos do Brasil. Papel higiênico, por exemplo, chega em qualquer lugar. E gera lucro para quem o vende em qualquer lugar. Menos, infelizmente, repito, o caso da Venezuela, num país administrado da forma como está sendo administrada a Venezuela, em que falta, inclusive, papel higiênico. Aliás, é a causa do prejuízo dos Correios nessas cidades pequenas o fato de ele ser público, de ele ser estatal. Não é em virtude do fato dele ser estatal que as correspondências lá chegam. Não. Não. Elas só não chegam em condições mais favoráveis, inclusive lucrativas para a empresa, porque o Correio hoje é estatal. Portanto, eu gostaria aqui de dizer que, de parte do Partido Novo, que defende a simplificação
para a vida das pessoas, que defende que nós tenhamos mais qualidade nos serviços prestados por todas as empresas e, portanto, mais qualidade com preços menores, é importantíssimo que haja concorrência, valorizando aqueles que fazem o serviço de forma decente, correta, valorizando os próprios funcionários dos Correios. E por isso nós fomos a favor da desestatização. Estamos aqui, senhor ministro, para oferecer estudos muito sérios, se o Ministério ainda está recebendo contribuições, já que está ainda em fase de elaboração de estudos, demonstrando que internacionalmente a realidade é essa, a de que o serviço privado é com maior qualidade, com menor preço e com mais eficiência para todos. E, portanto, nós aqui queremos saudar, inclusive, a iniciativa, deputada Érica Cocai, dessa audiência pública para ouvirmos todos os lados e chegarmos às conclusões mais benéficas para o povo brasileiro. É isso que importa. Muito obrigado.